Olá, família vascaína. Estamos aqui para mais um vídeo da série Muito Mais Vasco. Eu sou o Francisco Cronenberg, sou da equipe de marketing da Mais Vasco. E, gente, tudo bem? Aqui é o Lucas Costa, estou na equipe de finanças, liderando também o GT de geração de recursos aqui nos trabalhos do Mais Vasco. Legal. Bom, hoje a gente vai falar sobre os projetos que a Mais Vasco tem desenvolvido no grupo de trabalho de geração de recursos. Primeiro é importante a gente falar, retomar uma fala do Vitor no vídeo de marketing, né? Que existe um descasamento muito grande entre o potencial do Vasco e o faturamento dele. Hoje o Vasco é o 12º faturamento no Brasil e todas as pesquisas apontam que a gente tem aí entre as 5 maiores torcidas. Quer dizer, aqui a gente já tem uma diferença muito grande entre o que o Vasco fatura e o potencial que ele tem de verdade, né? E o que acontece quando você tem um faturamento muito abaixo do teu potencial e você tem um alto endividamento, que é um problema também já que todo mundo conhece sobre o Vasco. Você acaba com o teu fluxo de caixa muito estrangulado e você fica com uma baixa capacidade de investimento. Isso se reflete diretamente no futebol, né? A gente tem dificuldade de pagar salários, a gente tem dificuldade de reter os talentos da base, porque você acaba tendo que vender por valores abaixo do mercado. Você tem dificuldade de melhorar esse time para disputar títulos. Então, a gente entende, né, na Mais Vasco, que um dos pontos principais que a gente precisa atacar para elevar o Vasco ao seu lugar de protagonista no futebol brasileiro é aumentar o faturamento do clube. É isso. E aí, uma coisa importante, quando a gente fala de endividamento, né, ele já vem de muitos anos, né, todos sabemos. Mas o fato dele não ser tratado causa um problema colateral, que é a credibilidade do Vasco, né? Então o Vasco hoje ele tem um problema não só financeiro, como de credibilidade. Quando a gente quer contratar um jogador, e a gente sempre vê, né, especulado no Vasco, contratado no clube tal, é porque o jogador também olha para o Vasco e fala, pô, será que eles vão pagar em dia? Será que ele vai conseguir montar um time decente, né, que vá às competições disputando título? Então isso é um problema que a gente tem que tratar desde o primeiro dia. E, na verdade, a gente já está tratando como chapa, né? A gente já está desenvolvendo esses projetos, a gente já está conversando com agentes de mercado. E aí o aumento de receitas, né, ele vai vir com uma série de medidas, né? E aí o Chico está aqui para me ajudar a falar sobre as iniciativas de marketing, que são muitas, né? A gente tem um GT de marketing muito capacitado desenvolvendo vários produtos. Mas, além disso, a gente tem que tratar a dívida com outro tipo de recurso mais rápido, né? Que é o que a gente chama de investimento, ou uma dívida melhor estruturada. Então, a gente vai falar aqui de algumas iniciativas, alguns projetos para reduzir a dívida, na verdade, atacando a dívida com um recurso. Não só um aumento de receita ao longo do tempo, mas novos recursos entrando e mudando a estruturação do endividamento do clube. Então, Lucas, né? E quais são os objetivos que a gente tem nesse trabalho que foi desenvolvido no GT de geração de recursos, né? O primeiro deles é bem claro, que é levar o Vasco para ficar entre as 5 maiores receitas do Brasil. Se nós temos entre as 5 maiores torcidas, a gente tem que estar entre as 5 maiores receitas. É certo? Isso, claro. E isso para a gente não é nada além do cenário base, né? A gente tem esse é o básico, né? E além disso, assim, a questão de aumentar a receita, ela vem junto com equacionar o endividamento. Por quê? Porque a gente tem um fluxo de caixa hoje muito complicado. Então, a gente tem que equacionar o fluxo de caixa. O que seria isso? As penhoras, que todo torcedor acompanha aí, infelizmente, no jornal, elas sufocam a operação e a administração do clube. Então, a gente quer acabar com isso. E aí, equacionar o fluxo de caixa significa que a gente saiba qual é a previsão de gastos e de recebimentos do clube durante 3 meses, 6 meses, 1 ano. A gente tem a previsibilidade sobre o fluxo de caixa. E a outra coisa é otimizar o endividamento do clube. Quando a gente fala em dívida, né, então a gente se arrepia, tem medo. Não, dívida. Toda empresa tem dívida. Então o Vasco não pode ser diferente. A gente tem que ter uma dívida. Mas uma dívida pactuada com os credores, com bom prazo, com bom custo, né? Hoje a gente tem uma dívida cara, de curtíssimo prazo, grande parte já vencida. Então esse é um problema. O problema do Vasco não é ter dívida, o problema do Vasco é a dívida que nós temos hoje, muito grande para o seu tamanho de faturamento e muito focada no curto prazo, a gente tem que alongar essa dívida. Então esse seria também um dos objetivos. Outro grande objetivo seria aprimorar o patrimônio do clube, né? A gente está falando de uma reforma de São Januário, que todo mundo entende a importância, né, de acontecer, e
nesse GT a gente trabalhou algumas opções, né, também para a reforma de São Januário, para a reforma de outras sedes, enfim. Outro ponto importante para a gente é a recuperação da nossa tradição nos esportes olímpicos, né? O Vasco sempre foi um clube vencedor no remo, no basquete, no futsal, e hoje o Vasco não tem uma atuação relevante, tem esportes que deixaram até de existir no clube, né? E se a gente equaciona, né, o nosso fluxo de caixa, a gente equaciona esse endividamento, a gente consegue ter certidão negativa e com as certidões, via leis de incentivo, a gente pode voltar a ter esses esportes fortes e conquistando os títulos também. É isso. E por último, né, e não menos importante, a gente voltar a ser protagonista no cenário internacional, que é o que o Vasco sempre fez, né? Foi o primeiro campeão sul-americano, ganhou vários campeonatos internacionais, inclusive, né, na Europa, foi o primeiro a ganhar do Real Madrid. Então, a gente quer voltar a disputar títulos fora do Brasil e, principalmente, ganhar, né? Que é o que a gente está acostumado. O futebol é o grande carro-chefe do Vasco e a gente precisa, com esse trabalho, poder fazer com que o futebol tenha capacidade de investimento para o Vasco voltar a ser aquele Vasco vencedor de tudo, como a gente viu muito bem, né, Lucas? Muito bem acostumado, ou mal acostumado, né? É isso aí. É isso. Legal. E aí a gente está desenvolvendo vários produtos, né, vários projetos, tanto de captação quanto de receita. E aí a gente aqui vai falar de alguns, né? Não tem como a gente fazer uma lista exaustiva, mas a gente achou importante passar para vocês alguns dos projetos que a gente já está se debruçando, né? E aí talvez o principal deles, né, seja o Meu Vasco de Volta, né? A gente criou esse nome justamente para ter um apelo maior e é o fundo de resgate justamente financeiro do Vasco, né? A nossa ideia é captar recursos. Já durante a campanha, a gente já está na rua, já está conversando com potenciais investidores e com parceiros que vão tangibilizar, né, esse fundo. E a nossa ideia é que esse fundo já esteja de pé e seja captado em janeiro. Então esse fundo ele tem esse viés, assim, é um fundo que vai colocar recursos dentro do clube para a gente equacionar o fluxo de caixa logo de cara. Então a gente vai começar a gestão tendo possibilidade de botar os salários em dia e as outras dívidas de curto prazo. Um outro produto que a gente desenvolveu, na verdade nós, né, da equipe financeira, fizemos isso em dezembro de 2019, que é um FDIC, né? Como funciona? É um fundo de investimento em direito creditório. É um investidor que topa colocar recurso numa empresa, ou no caso no clube, em troca de alguns recebíveis, né, que a gente chama, direitos creditórios, são os recebíveis. No caso do Vasco, usa-se muito os contratos de TV, né, os direitos de transmissão. Mas não só isso, tem programa de sócios, tem bilheteria, tem vários outros recebíveis que a gente de alguma forma pode envolver nesse FDIC, né? E aí a ideia é justamente, algumas pessoas já falaram, como é que a gente vai conseguir, se o Vasco já usou grande parte do direito de transmissão em financiamentos e tal, a nossa ideia é reestruturar a dívida. Então esse FDIC ele viria para cobrir as próprias dívidas do Vasco, né? Então a gente não vai captar recurso para gastar no futebol, ainda não, né? A captação não é para isso, a captação é para reestruturar a dívida do Vasco. Então é uma captação em que a gente vai utilizar esses recebíveis que já estão sendo utilizados, só que de uma forma melhor, mais alongada, com deságio e principalmente com custos mais adequados à nova realidade do mercado financeiro, né? Hoje a gente tem uma taxa de juros de 2% ao ano, né? A taxa básica de juros. Então a gente acha que é uma boa oportunidade para fazer essa captação. Um outro produto que está sendo desenvolvido, e aí, de novo, né, alguns dos nossos membros trabalharam ativamente nisso e agora o clube continua, né, assinou recentemente um memorando de entendimento com um parceiro que é a W Torre, é a reforma de São Januário. Então, e para a reforma de São Januário, premissa fundamental desse projeto lá da reforma de São Januário é que o Vasco não se endivide mais, não tenha que se onerar para fazer essa reforma. Então, a gente, inclusive, atualmente o clube já tem, né, um parceiro que é a W Torre, já estão fazendo o estudo, atualizando o estudo de planejamento dessa reforma, e a gente espera, assim como já vem ventilado aí no mercado, que a W Torre vai fazer uma captação através de um fundo de investimento imobiliário. E a gente acha que o Vasco vai poder ajudar, né, o parceiro, ajudar a W Torre nessa captação. Então essa seria uma terceira captação, né, de recursos que o Vasco, de alguma forma, precisa fazer nesses 3 anos aí da próxima gestão. Legal. Eu
quero falar um pouco agora sobre um parceiro que o Vasco já tem, que é o BMG, né? O Vasco tem um banco digital, está sendo parceiro tanto como patrocinador do clube, como na construção do CT. E a gente pensa em formas da gente ampliar essa parceria com o BMG, de que forma a gente consegue atrair mais recursos para o clube por meio dessa parceria que já está lá. Eu acho que isso é uma oportunidade de ouro que a gente tem, né, Chico? É um banco digital já implementado, né? Já tem o nosso nome, é Meu Vasco BMG. A gente já tem quase 30 mil contas abertas, né, de vascaínos. Então a gente precisa agora... O Vasco é sócio, né? Pois é, tem até de 20% a 50% de participação nos dividendos desse banco. Então a gente precisa explorar isso melhor e não só explorar melhor para o Vasco, como para o próprio vascaíno que tem a conta, né? Hoje a gente ainda não tem todas as funcionalidades, então a gente quer ajudar no BMG a de alguma forma, aumentar o espectro, né, de utilização. O vascaíno tenha mais opções e possibilidades de usar o banco. E aí isso vai ser bom para o vascaíno, bom para o BMG e bom para o Vasco, né? Porque, como a gente fala, né? Quanto mais time, mais Vasco. E quanto mais Vasco, melhor. Isso aí. Obrigado, pessoal. Muito obrigado.